Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando então nossa atividade da noite. Como sempre, começamos com a prece. Nosso momento de agradecer a Deus por tudo o que temos, por tudo o que somos, por tudo o que podemos fazer. Que tenhamos na noite de hoje a possibilidade de bem recebermos estas boas energias deste ambiente preparado para receber cada um de nós. Que estas boas energias, que este compartilhamento de ideias, de ensinos, faça a diferença em nossa semana, para que assim possamos, ao final desta atividade, retornarmos aos nossos lares melhores, mais felizes, porque aqui estamos neste momento. Que assim seja. Para hoje, o nosso assunto é no momento de julgar. No momento de julgar, nos convida a pensarmos sobre como a gente age, como a gente reage na hora de definir se alguém está errado, se é culpado, se agiu mal, se agiu bem. E é preciso que a gente sempre pense, eu erro, eu cometo pecados. Somos nós aqueles que pecamos, que cometemos pecados? Cometemos erros? A resposta é sim, né? Ainda somos. E é muito elucidativo, muito esclarecedor ouvir, pesquisar sobre o que Jesus falou dos errantes, dos pecadores, daqueles que ainda cometemos muitos erros, que somos nós. Está no livro que conhecemos como o Novo Testamento, capítulo 18, versículo 15, as seguintes palavras atribuídas a Jesus. Se o teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Então, aproximando-se de Jesus, Pedro lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes terei que perdoar o meu irmão quando ele houver errado, pecado contra mim? Será que até 7 vezes? E Jesus então lhe respondeu: Eu não vos digo 7, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Pedro estava dizendo para Jesus 7 vezes, como sendo um monte. Jesus, eu tenho que perdoar até 7, achando que era bastante, 7 vezes. E Jesus diz, não, 7 é pouco. 70 vezes 7 seria um número a se pensar. E não é para a gente ir multiplicar, 7 vezes 7, 49, dá 490. Provavelmente, no contexto do diálogo, Jesus quis dizer para Pedro, Pedro, é preciso perdoar muitas vezes, muitas mais. Perdoar tantas vezes quantas necessário. E aí a gente fica pensando, mas alguém erra tantas vezes? Alguém comete pecados tantas vezes? E a resposta é sim, né? Será que nós já erramos, já prejudicamos algum amigo, algum parente, algum conhecido até 7 vezes? Mais do que 7 vezes? Provavelmente sim. E se considerarmos que somos espíritos imortais, nascendo, vivendo, reencarnando tantas vezes nesta terra e quem sabe até em outros mundos, quantos erros cometemos nós ao longo de nossa vida? Talvez Deus, 490, né? Ou talvez passe até dos 490, dos 70 vezes 7. Mas 490 seria um número razoável se a gente cometesse esse número e pronto, aprendi, entendi, agora não erro mais. Mas seguiremos errando. Cá na Terra somos aqueles que viemos muitas vezes para aprender a parar de errar. Aprender a como não mais cometer erros, como não mais precisar ficar sendo perdoado. Ou tendo que perdoar alguém. Já conseguimos, amigos?
Na vida de vocês, há pessoas que cometem erros ainda no dia a dia? Sim, há, né? Ah, mas se somos cristãos, para nós, é fácil perdoar 70 vezes 7? A gente consegue assim, facinho? Quando alguém comete um erro, a gente logo lembra: ah, mas sou cristão, Jesus disse que eu tenho que perdoar, e a gente sempre perdoa de forma fácil. Às vezes sim, às vezes não. Há dias em que é fácil e há dias em que é muito difícil. Mas o que a gente gostaria que alguém fizesse conosco a cada vez que a gente comete um erro? Que viesse, em particular, como Jesus disse, que viesse nos explicar o que é que a gente errou, aonde a gente errou, como é que essa pessoa se sente em relação a isso. Se a gente pudesse conversar com os nossos companheiros de reencarnação, companheiros de caminhada, sobre os nossos erros, seria tão bom. E o que é que nos impede de agir assim? Aquilo que nos impede de parar de errar até hoje. Nossos orgulhos, nossos egoísmos. Mas a gente precisa decidir começar. Decidir tentar fazer como Jesus disse. Chama o teu irmão, em particular, cobra a falta a sós, porque é só entre ti e ele. Se ele te ouvir, terá ganhado o teu irmão, afirmou Jesus. E como seria bom se a gente conseguisse, discutindo, conversando, se acertar com todos aqueles que cometeram erros, que nos prejudicaram, para que a gente ganhasse esse irmão. Para que a gente conseguisse deixar de ter nele um inimigo ou alguém que nos prejudica. Como seria bom se sempre a gente conseguisse agir assim. Conseguiremos um dia, por hora. Somos ainda aqueles que, em algum momento, em alguma parte de nossa vida, ainda eventualmente dizemos: ah, mas o erro daquele foi tão grave, eu não vou perdoar nunca. Alguém já afirmou coisas assim? Ah, mas isso é imperdoável. Olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não vou conseguir perdoar. Mas é preciso que a gente engula o orgulho, engula o nosso egoísmo e lembremos, somos cristãos. Desejamos seguir Jesus. Desejamos uma vida melhor, não um dia, mas agora, hoje, amanhã. E para isso, é preciso que a gente cumpra o que o Mestre disse que, cumprindo, a gente tornaria a vida melhor. Cobrando a falta a sós, ganhando o irmão, conquistando os nossos irmãos. Um a um por vez. Mas a gente consegue transformar aqueles que nos impõem dificuldades, aqueles que nos prejudicam, pelo menos em não mais inimigos, senão em amigos, para que a gente, conversando a sós, tenha a chance de nos entendermos, de nos acertarmos e parar de nos prejudicarmos. Outra atividade que a gente consegue ir fazendo é exercitar o modo de perdoar. Às vezes, quando a gente vai pensar sobre algum ofensor, sobre alguém que nos prejudicou, a gente fica pensando algo do tipo: ah, mas ele teria que ser humilhado em público. Nossa, aquele que me ofendeu, aquele que errou tanto, precisaria, quem sabe, sentir o peso do perdão para que seja perdoado. Mas, mais uma vez, precisamos lembrar, somos cristãos. Como a gente quer agir, como a gente deseja que os outros ajam conosco, nos expondo na frente de todos, fazendo com que cada um sinta o peso do perdão ou do erro que cometeu, ou em privado, em particular, de forma mais amorosa, mais caridosa. E assim devemos nós, quando pensarmos naqueles que cometeram erros, naqueles que nos prejudicaram, devemos desejar agir com caridade. Agir com suavidade, com leveza, pois é assim que nós gostaríamos que todos agissem conosco.
com suavidade, com leveza, com amor. Mas também o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos colocam às vezes na situação daquele que quer que os outros ajam assim conosco, mas a gente se esquece que nós também somos o outro para alguém. Então, para que nossa sociedade consiga ir se melhorando, ir deixando de lado tudo aquilo que nos faz nos prejudicarmos uns aos outros, é preciso que a gente comece pela gente mesmo. Eu sou o outro, eu sou o próximo de alguém. Eu preciso agir como eu gostaria que o meu próximo agisse. Não um dia, não às vezes, agora e sempre. Todos os dias. Para que a gente possa ir transformando a nossa sociedade em uma sociedade melhor, mais justa, mais harmônica, mais caridosa, feita daquelas pessoas que, ao invés de julgar e condenar, escolhem perdoar. Nós vivemos pré-julgando alguém. Quando a gente olha a roupa, o cabelo, o calçado, o modo de caminhar, a gente já fica tirando conclusões sobre como deve ser aquela pessoa, sobre qualidade da roupa, do calçado, do cabelo. Mas precisamos ir aprendendo a dominar essa nossa vontade de pré-julgar, de emitir julgamento antecipado das pessoas a quem a gente nem conhece. Precisamos ver em todos pessoas semelhantes a nós, independente da aparência hoje, da aparência ontem, da aparência em qualquer momento. Todos somos aqueles doentes da alma, doentes do corpo, eventualmente, que cá estamos na Terra, nessa jornada muito semelhante uns aos outros. Caso contrário, não estaríamos próximos, não estaríamos perto, não estaríamos fazendo as mesmas atividades. Se cá estamos, fazendo as mesmas atividades, sendo colegas de trabalho, parentes de família, vizinhos, é porque temos necessidades muito semelhantes de aprendizado. Já pensaram nisso? Todos esses que estão em nosso caminho são pessoas muito semelhantes em necessidade de aprendizado. Por isso estamos juntos, por isso estamos lado a lado. Às vezes lado a lado que a gente nem se olha, mas lado a lado. E assim, se a gente buscar, olhar mais, prestar mais atenção naqueles que estão conosco nessa caminhada, nessa jornada, perceberemos que muitas destas pessoas, parecidinhas conosco, têm desejos e necessidades muito semelhantes às nossas. E se tem desejos, necessidades semelhantes, por que é que não somos todos bons amigos, bons companheiros, bons ajudantes uns dos outros? Orgulho, egoísmo, precisamos ter olhos de ver, querer enxergar, querer ver os nossos semelhantes, querer entender os nossos semelhantes, para que com mais empatia seja mais fácil amar. Amar não só aqueles que são bonzinhos comigo, aqueles que me tratam bem, mas amar a todos. Amar aqueles que ofendem, amar aqueles que auxiliam, amar indistintamente. Conseguiremos, mas é preciso que a gente tente. A capacidade de amar, ela não vem de um dia para o outro, de uma hora para outra, do nada, assim a gente acorda, hoje eu aprendi a amar. É preciso que a gente exercite o amor. Amar se aprende. Amar implica em olhar para os semelhantes e buscar entender a todos. Não é tarefa fácil, não é tarefa simples, mas é tarefa possível para cada um de nós. É necessidade para cada um de nós. Para que a gente, conseguindo ver no semelhante esse igual, a gente tenha nele também o ajudante.
o companheiro de jornada que nos auxilia a chegarmos onde precisamos chegar. Este é o objetivo de estarmos reencarnados juntos, com tarefas semelhantes, com necessidades semelhantes. E nós, pecadores, nós que ainda erramos bastante, será que estamos todos condenados a irmos no futuro para um lugar bom ou para um lugar ruim? Ah, mas os pecadores merecem o quê? Um céu ou um inferno? Os pecadores merecem a vida boa, a vida melhor a cada dia para que a gente vá aprendendo a não mais pecar, a não mais errar. Merecemos nós, os pecadores, vida longa, para que a gente tenha a oportunidade de aprender a não mais errar tanto. Para que a gente tenha a oportunidade de aprender a perdoar mais. Para que aqueles que conosco convivem, que precisam nos perdoar, consigam nos perdoar. E aí a gente pode, no nosso pessimismo, ficar pensando, mas se quem comete muito erro precisa vida longa, merece vida longa, vai continuar prejudicando muita gente, cometendo muito erro? Talvez sim, talvez não, né? Talvez a gente vá aprendendo e use os nossos erros como lição. Porque quando a gente comete o mal, quando a gente comete coisas erradas, a gente gera em volta de nós energias ruins. E não é isso que a gente deseja. A gente deseja alegria, paz, saúde, boas realizações. E isso precisa ir sendo nossa lição no dia a dia. Se está acontecendo conosco, em nossa família, em nosso trabalho, sequência de coisas ruins, de eventos ruins, de más acontecimentos, é preciso que a gente preste atenção. É claro que de quando em quando em nossa vida seguirão acontecendo maus acontecimentos, coisas ruins, dificuldades. Não somos nós anjos, não somos santos ainda. Cá na Terra estamos neste mundo de provas, de dificuldades. Mas, quando nos aconteça sequência de coisas erradas, coisas ruins, mais uma, mais outra, e isso vai se tornando algo rotineiro, é preciso que a gente preste atenção. O que é que estou atraindo para a minha vida? O que é que a gente está fazendo de nosso dia a dia? Por que é que a gente está permitindo tantos acontecimentos difíceis, ruins, quando tudo o que a gente quer é acontecimento bom, né? A gente quer bons dias, boas noites, boa saúde. Quando esses acontecimentos ruins em sequência sejam percebidos, é preciso que a gente então tome decisão de agir diferente para que resultados, para que acontecimentos diferentes venham para a nossa vida. Porque não é normal a gente gostar da dificuldade, dos acontecimentos ruins. É preciso que a gente dê uma chacoalhada e decida, pronto, não quero mais. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu consigo mudar hoje? Para atrair mais bem-estar, melhores coisas para o meu dia a dia. É preciso que a gente decida e é preciso que a gente comece a fazer. E para isso, nós podemos, em nosso dia a dia, chamar o nosso mestre amoroso e bom para que ele nos auxilie. Podemos pedir a Jesus, no dia a dia, o que é que ele recomendaria para que a gente se melhorasse não um dia, agora, nesse momento, a partir de hoje. Qual poderia ser a resposta de Jesus? A resposta poderia ser uma resposta que ele deu aos apóstolos quando aqui na Terra estava reencarnado e foi questionado sobre a maneira certa de conversar com Deus, conversar com o Pai. Quando Jesus ensinou a oração, dizendo que deveríamos pedir a Deus, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Era Jesus ensinando uma lição de que não é condição para a gente ser perdoado que a gente perdoe, mas que facilita, facilita, não é? Jesus disse, olha, tu vai pedir ao Pai o perdão, mas também é preciso que tu perdoe àqueles que te ofenderam. E nós agimos assim? E quando nós oramos esta bela oração, a qual chamamos de Pai Nosso ou oração dominical, nós de fato pensamos nas palavras que ali estão contidas, ou a gente só repete Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, e nem pensamos nas palavras. É preciso que a gente pense, é preciso que a gente reflita, e mais do que isso, que a gente faça o que a gente está dizendo. A gente diz, Pai, perdoa, assim como eu perdoo também. E é preciso que a gente perdoe. Porque em nossa vida, nossa longa vida, quantos homens, quantas mulheres, quantas vezes já fomos perdoados? E quantas vezes ainda precisaremos ser perdoados em nosso futuro? Muitas ainda, certamente. Porque não somos aqueles que ouvimos uma lição uma vez, a lição é aprendida, entendida e a gente sai praticando e nunca mais comete de novo um erro. Ainda somos aqueles que erramos de novo, como quem gosta, como quem gostasse de errar. A gente não gosta, mas que a gente sai repetindo o mesmo erro, muitas vezes a gente faz. E para isso a gente também diz na oração ensinada por Jesus, Pai, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o Pai certamente nos ajuda a fugirmos dos nossos erros, das nossas más tentações, das nossas más tendências, nos ajudando a nos livrar do mal. Só que o Pai não consegue nos fazer evitar o mal. Ele tenta ser eficiente a cada dia, tentando fazer com que a gente tenha a oportunidade de não cair em tentação, de nos livrarmos do mal. Mas teimosos que somos, a gente de quando em quando ainda comete os mesmos erros, as mesmas dificuldades e não nos livramos do mal. Mas o dono do reino, o Pai Todo-Poderoso, não desiste de nenhum de nós. Ele segue no dia a dia, nos apresentando oportunidades de aprendermos a agirmos no bem, a não cairmos em tentação, a fazermos o que é correto. É preciso que a gente queira ver, que a gente queira enxergar, que a gente queira fazer o que é melhor. Quando geralmente a gente quer fazer o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que dá menos trabalho. Mas é preciso que a gente decida. Se eu quero um resultado diferente para o meu dia, eu preciso agir diferente. Não basta que eu fique dizendo, Deus, não me deixa cair em tentação e me livra do mal. Deus certamente fará a parte dele. Os bons guias, os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, certamente quando oramos, quando pedimos ajuda, estão junto de nós, estarão junto de nós a qualquer dificuldade. Mas é preciso que a gente queira agir diferente. Que a gente de fato não queira cair em tentação. Que a gente de fato não queira buscar o mal, o erro ou a dificuldade. E não que seja apenas uma palavra, uma oração. Assim como certamente o desejo de Deus, todo amor, toda bondade, é que o pão nosso de cada dia, cada um de seus filhos tenha todos os dias a boa oportunidade de trabalho, o alimento, aquilo que é necessário, que representa o pão nosso de cada dia. Certamente Deus gostaria que todos os filhos seus pudessem desfrutar do pão nosso a cada dia. Mas nossa sociedade ainda não é assim. Ainda temos muitas diferenças entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco, entre aqueles que podem muito e aqueles que podem pouco. E essa é a vontade de Deus? Certamente que não. A vontade de Deus deve ser a vontade de que todos os seus filhos tenham oportunidades iguais.
alimento na mesa, emprego, um bom lar, uma boa família. Mas a gente, no dia a dia, de quando em quando, diz: se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, a gente consegue. É preciso que a gente transforme essa frase em certeza. Deus sempre quer o melhor. Deus sempre quer que as coisas deem certo. Deus sempre fará com que a gente tenha a oportunidade para que todo o bem aconteça, para que tudo de melhor aconteça à nossa volta. Quem é que busca sabotar a boa vontade de Deus? Nós mesmos. E assim a gente precisa, no dia a dia, lembrar que a oração dominical ou a oração do Pai Nosso não é apenas algo para ser dito de forma rapidinha. Pai Nosso que seja santificado seja o vosso nome, e sim, é um ensino valoroso, precioso do nosso Mestre amoroso e bom, dizendo a nós, homens cristãos, seguidores de Jesus, como devemos agir em nosso dia a dia, reconhecendo a grandeza do Pai amoroso e bom, buscando nele forças, tendo certeza de que Deus a todos acompanha, a todos só deseja o bem, a todos deseja que a gente se livre do mal, que a gente tenha o pão de cada dia, que a gente perdoe aos nossos ofensores, porque Ele também, de plantão, certamente está para nos perdoar a cada momento do dia, a cada erro. Às vezes, antes mesmo dos nossos erros acontecerem, o Pai já sabe que a gente ia errar e já está nos concedendo um perdão prévio. Mas não para que a gente se habilite a errar de novo, e sim para que a gente decida que não quer mais, não queremos mais erros, dificuldades, e sim queremos saúde, bem-estar, alegria, boas realizações. E um bom caminho para que isso aconteça é a gente ir lembrando, no momento de julgar, que o melhor caminho, que a melhor solução é sempre perdoar. E para que a gente consiga, para que a gente se fortaleça, que a gente use em nosso dia a dia o poder da oração. Mas não da oração apenas falada, da oração pensada e da oração refletida. E é isso que vos convido agora, para que durante o passe possamos relembrar, não é que a gente tenha esquecido a oração dominical ou o nosso Pai Nosso, mas para que a gente possa pensar, refletir nestas palavras, iremos então, durante o nosso passe, que vai iniciar dentro de instantes, ir acompanhando o Pai Nosso. Peço que os amigos, inclusive, não repitam comigo, que apenas escutem e busquem refletir nas palavras. Vamos ao passe? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, e nos livra do mal, e que assim seja. Um bom retorno a todos, que tenhamos a coragem